Olá pessoal, meu nome é André Luiz, eu vou estar com vocês nessa disciplina de Fundamentos de Manutenção de Computadores, onde nós vamos trabalhar em 4 etapas. Hoje nós vamos trabalhar com a primeira parte, fazendo um histórico dessa parte computacional, desde lá do ábaco até chegar nos computadores modernos, passando por todas essas nuances e esses percalços que tem da criação do computador moderno. Nós vamos chegar ao ponto da gente definir quais são os componentes desse sistema computacional para que a gente possa, então, chegar na segunda etapa, já preparando os nossos dispositivos para que a gente possa fazer a instalação de um sistema operacional. E as 2 etapas finais, nós vamos trabalhar com instalação puramente de um sistema operacional Windows e um sistema operacional Linux, né? Mostrando todas as informações que são possíveis para que a gente possa, então, concluir essa instalação com êxito, para que a gente possa instalar um aplicativo, possa instalar qualquer outro software que for necessário. Tá? Então, começando aqui a nossa preleção, nós vamos falar aqui um pouquinho dos objetivos do nosso trabalho, né? Do que compete à nossa disciplina e espero, junto com vocês, estar construindo essa disciplina para que a gente possa, no final, encerrar com esses objetivos cumpridos. O primeiro objetivo é atender os conceitos básicos relacionados à estrutura e funcionamento dos computadores digitais modernos. Compreender o funcionamento dos microcomputadores e periféricos a partir da análise de seus componentes. E conhecer os procedimentos básicos de montagem e instalação de computadores. Quando a gente fala de montagem, a gente vai pegar tudo aquilo que envolve a montagem de um computador, para que a gente possa, no passo a passo, a gente poder entender até chegar na instalação do sistema operacional, onde a gente vai concluir e ter de fato como se dá a instalação desse sistema operacional. Ok? Bom, então falando um pouquinho sobre esse histórico, né, da computação, porque é importante a gente resgatar essa história para a gente poder entender de onde vem todo esse arcabouço computacional que a gente trabalha hoje. Nós temos aqui que atualmente os computadores já estão presentes na maioria das casas e na maioria dos locais da nossa vida. Então nós temos hoje o computador em casa, escola, trabalho, banco, tudo quanto é lugar que você vai, você tem acesso a um sistema computacional. E esse sistema computacional te dá a possibilidade de ter toda a informação de uma maneira rápida, né? Perceba aqui comigo aqui. Se eu for pegar a parte de informática, essa parte de informática, a própria palavra informática nos remete àquilo que eu preciso. Eu tenho aqui, ó, informação automática. Ao contrário do que pensamos, a computação ela surgiu há milhares de anos atrás. Nós temos lá o histórico lá do computador, né, da primeira noção de computação que eu tenho lá no computador de Stonehenge, né, que é um computador voltado à energia solar. Não é energia solar, mas na verdade ele pega o posicionamento do Sol para que ele possa estabelecer um contato com horas. E a cada dia estamos ficando mais dependentes dela, né? Hoje a gente não consegue conceber que a gente trabalhe ou a gente tem todas essas informações de uma maneira rápida. É simples, basta você pensar comigo. Você conhece o celular da sua família? O celular da sua mãe, do seu pai? Será que você tem isso na sua cabeça? Ou você depende do dispositivo? Ou você depende do seu celular para que você possa buscar? Será que a gente consegue ficar algumas horas sem ter um contato, por exemplo, com e-mail? Né? Então, hoje, a computação ela está presente na nossa vida e isso é inegável. O que a gente precisa fazer é conviver harmoniosamente com isso. Continuando aqui, aqui eu coloquei aqui alguns exemplos, alguns modelos de computador para que a gente possa compreender dessa história. O primeiro deles é o ábaco. Né? No meu entendimento, uma das formas mais complicadas da gente poder fazer cálculo, confesso para vocês que já tentei por várias vezes fazer conta num ábaco, mas não consegui. Mas existem pessoas, e a gente teve acesso, já conheci algumas pessoas que conseguem fazer uma conta no ábaco numa rapidez até... e existem alguns vídeos que mostram pessoas fazendo conta no ábaco e fazendo conta numa calculadora e a conta no ábaco ela ficando até mais rápido do que aquela pessoa que teria que raciocinar para poder inserir as teclas, as informações na calculadora.
Então o ábaco é um instrumento usado para realizar cálculos, principalmente por comerciantes lá na antiguidade, né? Você pode ver que ele é baseado em algumas esferas, e isso ainda, por incrível que pareça, em alguns lugares, por exemplo, do Japão, ainda utiliza o ábaco, né? Tudo aquilo que eu fazia lá no ábaco, eu precisava fazer aquilo de uma maneira rápida, né? Foi quando surgiu então a primeira ideia da programação funcional, que é a primeira máquina capaz de receber operações programáveis. Foi o tear programável. Esse tear programável, ele foi desenvolvido por um costureiro chamado Joseph Marie Jacquard, em 1801. E o que ele fazia? Ele simplesmente programava a forma de costura dele em tecidos, em cartões perfurados, ou seja, ele programava como que o tecido ia sair, perfurava aqueles cartões, inseria na máquina e no final ele tinha o resultado do que ele queria. Era interessante porque ele passou a não se preocupar com o resultado final, com aquilo que ia passar para as pessoas, né? Depois, dando continuidade, eu tenho a máquina de Olerite. Foi a primeira máquina criada para acelerar o cálculo do censo nos Estados Unidos. Então pensa comigo que a gente tinha um problema de censo, assim como a gente tem no Brasil, né? A população cresce, e aí como é que eu vou fazer o cálculo dessa população? E Olerite, a maioria das pessoas conhece o Olerite, porque a segunda máquina que ele criou foi para trabalhar com cálculo de folha de pagamento, né? Então o Olerite que a gente conhece hoje é o nosso cartãozinho que a gente assina no final do mês, a gente também chama de Olerite. Usava ideias de cartões perfurados para ler as informações que foram coletadas, ou seja, ele levou 1/3 do tempo que era gasto anteriormente para fazer a leitura do censo no seu país, né? Foi uma revolução na maneira de coletar os dados, óbvio, né? Fica simples para a gente poder entender. Hoje, na computação moderna, ela é marcada pela chegada dos computadores digitais e não mais a utilização desses componentes analógicos. E ela é dividida em várias gerações. Então a gente divide os computadores em várias gerações. Olha só, primeira geração, 1946 a 1959. Eu tenho uso de válvulas eletrônicas, válvulas grandes, grandes computadores que ocupavam salas enormes, ocupavam espaços enormes, possuíam grandes dimensões. Então, para você poder fazer um cálculo, você chegava no 4º andar e o resultado saía lá no 3º andar, né, por exemplo. Usava quilômetros e atingia grandes temperaturas, e o clássico desses computadores é quem chama de ENIAC, que é o Electrical Numerical Integrator and Calculator, que ele tinha, por exemplo, de dimensão, olha para vocês verem, 25 metros de comprimento e 5,5 metros de altura, né? Que é esse camarada aqui, né? O ENIAC. Ele existe mesmo de fato, isso aqui tá lá, isso aqui é uma foto do museu, onde ele está hoje armazenado. A segunda geração desses computadores, que já veio de 1959 a 64, eu já substituí as válvulas eletrônicas por transistores. E isso levou à diminuição do tamanho, então diminuição considerável do tamanho daquele computador. E existiam os supercomputadores e os mini-computadores. E a diferença dos dois era basicamente o valor. Tá? O valor que você tinha. Nesse momento, ainda não existia aquela ideia de você ter um computador na sua casa. O computador era utilizado somente para fins comerciais, né? Não tinha você levar o computador, você ter um computador na sua casa. O maior exemplo dele é o IBM 7030, que era o mainframe, e esse mainframe ele trabalhava com grande capacidade de dados. Você pode ver que, comparando em relação ao ENIAC, ele já é bem menor. A terceira geração já trabalha com circuito integrado. Bom, aí já começa a entrar um pouco na nossa realidade, né? Usa circuitos integrados, houve um aumento do desempenho desses computadores, óbvio, né? E houve uma queda do custo e também do tamanho desses computadores. Essa terceira geração, eu já começo a ter a familiaridade, a proximidade com o trabalho com esses computadores. A quarta geração é marcada pelos microprocessadores e aí já começa os computadores pessoais. 1970 até hoje. Lá por volta de 1979, 78, 79, foi quando a IBM começou o projeto da criação do PC, né, do Personal Computer. Esse PC, que é o que a gente hoje tem em casa. Hoje, aquele computador, aquele desktop que você tem na sua casa, ele surgiu lá naquela época. Não é muito tempo, 1979, 1978, 1979, que surgiram esses computadores, e aí veio a ideia do advento do computador pessoal, que é o objeto nosso. Quando a gente começa a estudar essa parte de montagem de PC de Personal Computer, é de fato para que a gente possa compreender como é que é a compreensão do trabalho que me dá de eu manter esse computador. É simplesmente uma forma para que a gente possa visualizar o entendimento disso daí, que é o nosso objeto de estudo aqui. Aqui eu tenho uma figura do computador criado pelo Steve Jobs na garagem da casa dele, em 1976, o Steve Jobs e o Steve Wozniak. Esse computador aqui era uma caixa,
com teclado fixado numa tábua, né, tinha lá um monitorzinho verde, de fósforo laranja ainda, né, que fazia poucos cálculos. E eles começaram a trabalhar com a venda desses computadores. Atualmente, para vocês poderem ver, né, mudou muita coisa. Olha só, né, que maravilha. Esse aqui é o modelo mais recente de um computador da Apple, é um Macintosh. E aí tem algumas dificuldades em disseminar essas características e a natureza dos computadores, principalmente no que se refere a trabalhar com computadores de grande e de pequeno porte. Então, em relação a essa característica, existia uma grande dificuldade, principalmente ao definir a dimensão disso, a dimensão de como que eu ia trabalhar com isso. É por isso que a disciplina ela se propõe a trabalhar com organização de computadores. Tá? E aí existe uma grande diferença quando eu falo de organização e de arquitetura de computadores. E aí cabe, nesse momento, uma pausa para que a gente possa compreender a diferença entre a arquitetura de computadores e organização de computadores. Percebam comigo, organização e arquitetura. Descrever os computadores, ocorre a distinção entre arquitetura e organização. E o que é arquitetura? A arquitetura de computadores refere-se aos atributos visíveis a um programador, ou seja, possui impacto direto sobre a execução lógica de um programa. Por exemplo, conjuntos de instruções, números de bits, usados para representar os dados, mecanismos de entrada e saída, técnicas de endereçamento de memória. Ou seja, a arquitetura, então, ela se refere à programação lógica daquela placa. Do que você tem lá o seu circuito, você tem lá a sua placa-mãe, e a arquitetura de computadores é essa ligação. Agora, como que é o contexto disso? Ao contexto disso eu chamo organização de computadores. Percebam, refere-se às unidades operacionais e suas interconexões que realizam as especificações arquiteturais, ou seja, é o hardware que é transparente ao programador. Ou seja, a arquitetura é a ligação dos componentes na placa e esses componentes maiores me dá a ideia do que eu chamo de organização de computadores. Foi assim que um camarada chamado von Neumann, olha aqui para mim, aqui no quadro, John von Neumann, ele definiu uma máquina lógica. E essa máquina lógica a gente chama de componente de sistema de computação. Quais são esses componentes? Vamos descrever aqui esses componentes aqui, ó. Fazendo aqui, ó, componentes. E aí, esses componentes nós vamos definir da seguinte forma. Eu tenho aqui a unidade central de processamento, que é o processador em si. Eu tenho aqui a memória. Tem aqui a memória. Certo? E aí, eu vou colocar aqui, ó, um dispositivo de entrada e um dispositivo de saída. Para ilustrar melhor para nós, esse dispositivo de entrada nós vamos colocar aqui que pode ser, por exemplo, o teclado. E aqui pode ser o monitor. Pode ser o monitor. E aí é onde entra aqui a organização do computador. Porque existe a forma com que eu vou interligar isso daqui. Quando eu pego a informação de entrada, essa informação, ela passa para a memória. Aí aqui, ó, ele passa por alguns barramentos, ou seja, de leitura e gravação de dados. Tá? De leitura e de gravação. Leitura. E daí, eu tenho a informação aqui, ó, que é a saída. Da mesma forma, com que eu tenho o controle dessa informação. Tá? Então, eu vou ilustrar aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, o controle que é feito em todas essas unidades. A descrição desse componente aqui é a descrição que von Neumann deu para nós, para que a gente possa, então, entender como que é feita a organização de computadores. Agora, o que a gente precisa fazer aqui agora voltando aqui na nossa tela, é entender cada um desses componentes, como que é feita essa estrutura e a função de cada um desses componentes aqui em separado. A gente entendeu que então que eu tenho a unidade central de processamento, a memória e os dispositivos de entrada e saída. Só que essa estrutura, elas precisam estar interligadas, que aí é a finalidade da organização de computadores. Então, o que a gente precisa entender aqui, que são alguns conceitos importantes, é a estrutura, que é o modo como os componentes são interrelacionados, e a função, ou seja, a operação individual de cada um dos componentes como parte da estrutura. Nós vamos começar aqui por essa estrutura básica, que é aquela estrutura que a gente relatou lá no quadro, que é a estrutura do von Neumann. As funções básicas do computador, isso é importante. Para que serve um computador? Basicamente, para processar dados,
para armazenar dados e para movimentar dados. E aí um dispositivo para fazer o controle disso daí. Aqui, ó, nós temos aqui, ó lá, a origem e o destino dos dados, um aparato que faz a movimentação desses dados, um dispositivo para fazer o controle deles e o armazenamento e o processamento. Depois de armazenado, ou depois de feito o controle disso, eu posso armazenar, eu posso processar. Essa informação vai depender de como essa informação, eu vou precisar dessa informação. E agora nós vamos separadamente em cada daqueles itens para a gente poder entender a importância de cada um deles. Olha só. Aqui eu tenho ainda a estrutura, né, que é a visão mais simples do computador, que são os periféricos, o armazenamento e processamento e as linhas de comunicação que a gente chama de, lá na arquitetura de computadores, a gente chama de barramento. Tá? Bom, então como que é feita essa estrutura? O computador, ó, interage de alguma forma com o seu ambiente externo. Ou seja, no geral, essas ligações são classificadas de duas formas. Dispositivos periféricos e linhas de comunicação. Lembrando que linhas de comunicação a gente chama aqui de barramento. Perceba aqui comigo no quadro aqui que eu tenho 3 tipos de barramento. Ligando a unidade central de processamento até a memória. Eu tenho 3 tipos de barramento. Perceba comigo. Esse barramento aqui, ele é colocado na arquitetura do computador. Eu tenho o barramento de controle. Barramento de controle. Eu tenho o barramento de endereço. E tenho o barramento de dados, propriamente dito. Esses 3 barramentos aqui, que dentro da placa-mãe do computador, fazem com que eu possa comunicar a unidade central de processamento com a memória. Tá? Outra informação importante aqui, ó, é que aqui, antes de chegar na memória aqui, ó, eu tenho um dispositivo aqui chamado controlador. Para que a gente possa imergir mais no ambiente da organização de computadores, esse controlador aqui é controlado pelo seu sistema operacional por um camarada chamado driver. Tecnicamente, chamado de device driver. De device driver. Ok? Então, continuando aqui, voltando aqui para a nossa tela, existem 4 componentes estruturais no computador. A unidade central de processamento, a memória principal, dispositivo de entrada e saída e a interconexão do sistema, que é aqueles barramentos que nós demonstramos aqui. Vamos então agora em cada uma delas separadamente. CPU. Qual é a função básica da CPU? Aqui eu tenho a unidade central de processamento que controla a operação do computador e realiza suas funções de processamento de dados, normalmente chamado de processador. Então, é o cérebro do seu computador. É onde as principais informações estão contidas. É lá que, antigamente, a gente tinha uma unidade lógica aritmética, que quando você jogava lá o 2 mais 2, o próprio processador em si, ele não consegue executar isso. Então, ele joga para uma unidade, para que essa unidade faça esse cálculo e devolva para ele somar com o restante das informações. Essa unidade lógica aritmética. Então, a CPU, Central Processor Unit, ou unidade central de processamento, ele é o cérebro do computador. Sem ele, o computador não vai funcionar. Não existe essa ideia, essa funcionalidade de informações automáticas sem que o computador tenha essa CPU. Continuando aqui ainda, alguns detalhes importantes sobre a CPU. A CPU ela possui 4 componentes estruturais básicos. O primeiro, a unidade de controle, chamada de UC, que controla todas essas operações. Aquelas operações que nós mostramos lá no quadro dos barramentos de controle, de dados, de barramento de controle, de dados e de endereço, é feito por essa unidade de controle. Aí nós temos aqui a unidade lógica aritmética. A unidade lógica aritmética é ela que é responsável pelo processamento das informações, processamento dos dados. Nós temos também como componente do processador o registrador, que é o armazenamento interno da CPU, e a interconexão da CPU, que é o mecanismo que oferece a comunicação entre a unidade de controle, lá dentro do processador, são os barramentos dentro do próprio processador. Então, dentro dessas informações do processador, a gente tem uma gama de informações, uma gama de modelos de processador que me dá uma série de informações de acordo com velocidade, de acordo com a capacidade que eu quero de processamento, de acordo com a finalidade que eu vou ter dentro para aquele uso do computador. Então, quando eu faço a escolha do processador, eu vou escolher de acordo com aquilo que de fato eu vou precisar fazer. Ok?
Continuando aqui então, nós temos a memória. Aí cabe uma informação importante. Perceba aqui comigo no quadro. Vamos fazer um detalhamento aqui da memória. A memória, ela cabe umas informações importantes. É como se a gente tivesse uma pirâmide. Falando aqui de memória. É como se a gente tivesse uma pirâmide dividida em 4 partes. E aí, vamos colocar aqui, ó, tipos de memória, né? Tipos de memória. Então, são 4 tipos de memória. Eu tenho aqui o que eu chamo de registrador. Eu tenho a memória cache. Eu tenho a memória principal. E tem a memória secundária. Cada uma dessas informações, cada um desses tipos de memória possui uma particularidade. Olha só para a gente poder entender. Primeiro, o registrador. Vamos começar aqui pelo registrador. O registrador, ele serve para processamento de pequenos dados. Tá? Quando os dados são pequenos, de alguns kilobytes, esse processamento é feito pelo registrador, que trabalha com pouca quantidade de dados. Alguns kilobytes, o registrador não consegue manipular, principalmente quando são inferiores a megabytes, alguns kilobytes, a gente consegue trabalhar. A memória cache, olha interessante trabalhar com a memória cache. A memória cache, eu tenho alguns tipos dela, L1, L2 e L3, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui a CPU e tem aqui dentro da CPU uma informação de cache. Ou seja, quando os dados vão ser manipulados e eles são um pouco maior do que o registrador faz, mas eles precisam ser de acesso rápido, eu coloco a informação dentro da própria cache, dentro da CPU. Quando a memória cache ela está dentro da CPU, eu chamo de memória L1, cache L1. Agora, se a memória ela estiver fora da CPU, ela pode ser do tipo L2 ou do tipo L3. Então aqui é a memória cache, ela vai estar lá do lado de fora. Ou seja, o que difere a L2 e a L3 é simplesmente a capacidade de armazenamento dela, tá? De uma maneira com que eu possa armazenar uma quantidade maior. Ou seja, quando você for adquirir seu computador, você pode analisar a memória cache pela quantidade, pelo volume de dados que você for trabalhar e pode optar por comprar uma memória L2 ou uma memória L3 de acordo com a capacidade que você vai trabalhar de armazenamento disso daí. Bom, falamos então de memória cache. Agora a memória principal, acompanhe comigo aqui, é a memória que eu chamo de memória RAM. RAM, aqui ó, o R é de random, ou seja, randômico. Então, é uma memória de acesso aleatório. Essa memória de acesso aleatório não significa que... O que significa essa memória de acesso aleatório? Significa que enquanto tiver energia abastecendo o seu computador, ela está em funcionamento. Depois que você desliga a energia, ele perde tudo que está lá. Tá? Então, por isso que é uma memória de acesso aleatório. Todo esse acesso aleatório você faz dessa forma. E aí nós temos alguns tipos dela. Por exemplo, para fazer somente leitura, e escrita. E tem aqui ó, o que eu chamo de memória ROM. Tá? A memória de leitura e escrita aqui, ó, eu tenho ela de 2 tipos. Eu tenho ela estática, SRAM, e tem ela dinâmica, DRAM. Já a memória RAM, é a memória Read Only Memory, é apenas de leitura. Apenas de leitura. Essa memória de apenas de leitura aqui significa o quê? Significa que o mais conhecido desse tipo de memória que a gente tem é o CD. Mas eu não tenho só o CD. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui a própria memória ROM. Aí eu tenho a memória PROM. Olha só. Essa memória PROM aqui é uma memória programável. Ou seja, você pode comprar um chipset, comprar uma máquina, fazer as suas programações, gravar nesse chipset e colocar na sua placa. É assim que a gente trabalha com aqueles elementos, com aqueles computadores que a gente chama de computadores embarcados. Ou seja, que eles rodam uma aplicação específica. Eles são gravados lá dentro. Você tem dentro dessa máquina, né? Dentro dessa ROM. Você tem também aquelas que são programadas eletronicamente, chamadas de EEPROM.
tá? E tem um outro modelo aqui, ó, que ela é, além de elétrica, ela é eletrônica também, que é a memória EEPROM. E com isso, tá? Então, com isso a gente vê toda essa parte de memória RAM aqui. E por último, a gente tem aqui, falamos dos registradores, falamos da memória cache, falamos da memória principal, dividida em memória de leitura e escrita e memória ROM, e agora tem a memória secundária. O que seria essa memória secundária? Seria os próprios discos, os discos que eu tenho, os discos rígidos, né? Os acessos, pendrive é um acesso é um tipo de memória secundária. Você pode colocar aqui também como o próprio CD-ROM como sendo um tipo de memória secundária. Então, não confunda esse ROM aqui com esse ROM aqui, porque aqui é o tipo de memória RAM, tá? Na verdade, a memória secundária é o tipo de memória principal, só que de acesso randômico, né? Que a gente pode por assim dizer. Acompanhe comigo aqui então, aqui na tela. Falamos então da memória principal, que a principal finalidade da memória principal é esse armazenamento de dados, né? E vamos falar agora dos dispositivos de entrada e saída. Agora eu preciso que vocês acompanhem comigo aqui no quadro. Nós vamos falar aqui dos tipos de dispositivos de entrada e saída, que são aqueles dispositivos, lembrando aquele desenho lá do von Neumann, né, que fazem a entrada dos dados para a CPU. Aqui tem a memória. E aqui a saída dos dados. Então, alguns exemplos desses dispositivos de entrada e saída. Eu tenho aqui, por exemplo, o teclado, é uma forma de entrada. O scanner é uma forma de entrada do dispositivo de entrada e de saída. O monitor é um exemplo clássico de dispositivo de saída de dados. É tudo aquilo que vai me dar a possibilidade de tudo aquilo que eu fiz de armazenamento das informações, ele me disponibilizar. Tá? E com isso, a gente encerra, voltando aqui para a nossa tela, essa parte dos dispositivos de entrada e saída, ou seja, move os dados entre o computador e seu ambiente externo. Essa é a finalidade, essa é a função desses dispositivos de entrada e saída. Tá? E com isso, a gente falamos ainda da interconexão, que são os barramentos de sistema. Esses barramentos aqui são aqueles barramentos de controle de dados e de endereço que eu tenho lá no meu computador. E para isso que eu tenho essa finalidade principal, de fazer com que as informações fluam de uma maneira correta entre a CPU e a memória principal. Continuando aqui então, ó, fazendo só esse apanhado geral aí, do que a gente falou até agora, nós falamos da CPU, falamos do histórico dos computadores, que é importante a gente relatar esse histórico, falamos dos componentes principais do computador, da CPU, da memória, dividimos a memória em registrador, memória cache, memória principal e memória secundária, e falamos do dispositivo de entrada e saída, que são informações fundamentais para que a gente possa compreender esse complexo arcabouço que é um sistema computacional. E com isso a gente conclui da seguinte maneira: é fundamental entender os conceitos iniciais entre arquitetura e organização. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. O que é a organização de computadores e qual a finalidade de uma arquitetura de computadores. E que um computador é a nossa ferramenta de trabalho e que precisamos entender como ele funciona para melhor operá-lo e extrair o máximo de desempenho dele. Com isso a gente conclui essa aula de hoje. Na nossa próxima aula nós vamos ter lá um passo a passo de uma montagem de um computador e chegando até a finalidade, que é a instalação de um sistema operacional, onde a gente vai aprender rapidamente a diferença entre o sistema operacional Linux e o sistema operacional Windows. E para que você possa aprofundar os estudos da aula de hoje, a gente usou essas duas bibliografias aqui, que é a bibliografia do Williams Stallings, Arquitetura e Organização de Computadores, na 5ª edição, e o livro do Gabriel Toes, Hardware, curso completo, da editora Axel Books. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.